Pessoal, abrindo o vídeo desse dia 1º de agosto, as eleições estão chegando e continua repercutindo muito, né, aquela convenção do Tarcísio de Freitas com o Bolsonaro e o Eduardo Cunha, a grande estrela do evento. Bem, eu gostei muito desse comentário aqui. Depois da confirmação de Ciro Nogueira, Daniel Silveira, Guilherme de Pádua, o assassino lá da Daniela Pérez, Eduardo Cunha, Gabriel Monteiro, da pedofilia, e Valdemar da Costa Neto na chapa do seu Jair, Satanás anuncia sua saída alegando concorrência desleal. Ele esqueceu de colocar aqui que quem estava no evento também era o José Roberto Arruda, aquele que pegou os maços de dinheiro da propina, tá? Gravado, isso saiu no Jornal Nacional, em todos os telejornais da época. E é claro, a gente não pode esquecer que a filha do Arruda, a Flávia Arruda, ela foi ministra do Bozo até recentemente, saiu só para disputar a eleição agora. Então tá aí, a Liga do Bozo contra a corrupção. Tem que ser um imbecil completo. Isso aí me tira do sério, assim, para falar que o governo Bolsonaro não tem corrupção. Porque quando você olha no todo, na verdade, eles são a Liga Mundial da Corrupção. Pegou assim, selecionou os mais corruptos de cada lugar do país e juntaram num governo. Inclusive tem notícia que agora, né, ministro Gugel de Faria, do STJ, mantém a condenação de José Roberto Arruda e o ex-governador do Distrito Federal volta a ficar inelegível, ele que já tinha anunciado a sua candidatura para deputado federal. Bem, pessoal, essa semana é uma semana mais tranquila de pesquisas, mas quarta-feira sai a Quest, tá? A pesquisa da Genial Investimentos. Então é uma pesquisa interessante para a gente ver como está desenvolvendo esse cenário. Pessoal, e aí só para destacar, eu já falei isso várias vezes, mas eu repito, que existem dezenas de pesquisas sendo divulgadas todos os dias, só que são institutos que a gente nunca ouviu falar, institutos que não têm... Você aí mesmo pode abrir aí uma MEI, né, um microempreendedor individual e sair divulgando pesquisa. Mas a pesquisa tem que ter um mínimo de credibilidade, tem que ter um instituto que tem rodagem, que tem que ter acertado o resultado de outras eleições, enfim. Então tem pesquisa, inclusive, que está recebendo dinheiro do governo. Tá? Bem, então, seguindo aqui com o noticiário, Moraes Xandão ordena prisão preventiva de homem que ameaçou ministros do STF. Morador de Belo Horizonte, Ivan Rejane, disse em vídeo: "Sumam do Brasil, nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo." Tá aí a foto do valentão. Tá no Chilindró, o Xandão mostrando mais uma vez que não vai deixar barato essa história de bolsonarista ameaçando de morte o ministro do Supremo, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Bem, outra coisa que me chamou a atenção é o Eduardo Bozo, deu uma entrevista para o jornal britânico Financial Times e falou o seguinte: disputa entre Lula e Bolsonaro está empatada, porque o repórter perguntou, olha, o Lula está muito na frente e tal, aí ele falou, não, a disputa está empatada. Olha só, o Flávio Bozo, um mês atrás, deu uma entrevista para o SBT e dizia o seguinte: como você falou, né, tanto o Datapovo quanto as nossas pesquisas internas, é vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado. Disparado. Então aqui é aquele ponto em que contar mentiras demais, às vezes você entra em contradição. Então assim, eles mentem 24 horas por dia, 365 dias por ano, é o tempo todo uma metralhadora de mentiras. E às vezes você é pego no calcanhar ali. Por quê? O irmão tá com um discurso dizendo que eles têm pesquisas internas, falando que eles estão disparados na frente, que vão ganhar no primeiro turno e tal. E aí o Bolsonaro tem um lapso, o Eduardo Bolsonaro tem um lapso. Ah, não, tá empatado. Mas tá disparado na frente, vitória no primeiro turno, igual o Flávio falou, ou tá empatado? Na verdade não tá nada. Na verdade o cenário é aquele do Datafolha, tá? Que cravou o resultado de 2018. Não canso de mostrar isso aqui, não precisou nem da margem de erro. Então, esses mentirosos, cretinos, eles inventam tanto que uma hora caem em contradição, igual caíram agora. Bem, aí a gente caminhando já pro fechamento, André Sadi de novo hoje toca naquele assunto, conta nos bastidores, né, como os bolsonaristas tentam emplacar junto ao judiciário a anistia aos crimes do Bolsonaro. E essa coisa lá, movimento de interlocutores incluem PEC para cargo vitalício, seria uma espécie de senador vitalício. Ex-presidentes do Brasil se tornariam automaticamente senadores vitalícios. E, enfim, procuraram o Bruno Dantas do TCU, procuraram um ministro do STF para saber se isso aí seria a ser. Enfim, é isso, né? No mundo real, eles estão fazendo esse tipo de negociação. E aí, uma última notícia de hoje: decisões no STF obrigam a União a compensar 4 estados por perdas de arrecadação do ICMS.
Luiz Fux e Alexandre de Moraes concederam liminares aos governos de Alagoas, Maranhão, São Paulo e Piauí. A tendência é que os demais estados também entrem no STF pedindo isso, tá? Estados apontam para perdas após lei que limitou o ICMS sobre combustíveis e outros itens. Isso aqui é aquela história, né? O Bolsonaro quis ganhar a eleição à custa do bolso dos outros, tá? Então, assim, ao invés dele, por exemplo, dar a correção da tabela do imposto de renda, que aí é uma coisa federal, imposto de renda é um imposto federal. Não, aí ele não mexe. Tá? A coisa que interessa mesmo, que mexe com o bruto da arrecadação federal, ele não tasca. Agora, ele foi fazer graça com o caixa dos estados e dos municípios. Então mexeu lá no ICMS, que é o imposto estadual, uma parte vai para os municípios também. E aí o Felipe Salto, que é secretário de Fazenda do estado de São Paulo, explicou o que foi isso. Vamos nos entender. A Lei Complementar 194 inseriu novos itens no grupo dito essencial. Isso levou à perda de arrecadação dos estados. Por exemplo, o ICMS da gasolina foi limitado a 18%. São Paulo cumpriu a lei e foi o primeiro estado a informar seus contribuintes. Agora, nada mais justo, veio a obrigatoriedade da compensação. Trata-se da correta interpretação da lei, que manda a União compensar perdas superiores a 5%. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, a de São Paulo, tá? O Fux deu em relação a outros estados. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes a partir de ação da Procuradoria de São Paulo. Ponto para o equilíbrio federativo. Bem, pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora. A gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.